Como Pol Pot morreu? Pol Pot foi um político e revolucionário que estabeleceu uma ditadura no Camboja que durou de 1975 a 1979. Ele nasceu em 19 de maio de 1925, em Prek Sal, no território então conhecido como Indochina Francesa. Mudou-se para Paris aos 24 anos para estudar e foi fortemente influenciado pelos escritos de Karl Marx. 4 anos depois, ele retornou ao seu país natal e ingressou no Partido Comunista. Em 1963, Pol Pot organizou o Khmer Vermelho, um movimento revolucionário que se opunha ao governo socialista moderado de Norodom Sihanouk. Na época, o vizinho Vietnã estava entrincheirado em uma guerra entre o Norte comunista, apoiado pela China e pela União Soviética, e o Sul, apoiado pelos Estados Unidos. Sob Sihanouk, o Camboja ficou fora do conflito até o final da década de 1960, quando começou a fornecer apoio logístico ao Vietnã do Norte. Liderados por Pol Pot, o Khmer Vermelho iniciou uma dura luta contra o novo regime. Eles finalmente derrubaram Mon Nol em abril de 1975. Pol Pot tornou-se primeiro-ministro um ano depois, em maio de 1976, e o Camboja foi renomeado Kampucheia Democrático. A era do Khmer Vermelho havia começado. Pol Pot implementou uma forma extrema de comunismo que eliminou todos os vestígios de uma economia de livre mercado. Ele aboliu toda a propriedade privada, acabou com a circulação de dinheiro e substituiu as escolas por campos de reeducação. Como parte de sua reforma agrária, forçou os habitantes de Phnom Penh a trabalharem no campo, transformando a capital em uma cidade fantasma. Pol Pot suprimiu toda expressão de individualismo, obrigando todos os cidadãos a se vestirem da mesma maneira e instituindo a pena de morte para qualquer forma de desobediência ou protesto. Ele foi particularmente impiedoso com pessoas consideradas irreversivelmente opostas ao comunismo, incluindo intelectuais, comerciantes e políticos. A Kampucheia Democrática se transformou em um enorme campo de extermínio. De acordo com as próprias estimativas de Pol Pot, suas forças mataram cerca de 1,5 milhão de pessoas em apenas 4 anos. Na política externa, Pol Pot resistiu às tentativas do Vietnã e do Laos de criar uma confederação de países socialistas. A instabilidade regional terminou em 1978, quando o Vietnã invadiu Kampucheia. Pol Pot caiu do poder em janeiro de 1979. Um governo pró-vietnamita o substituiu no mesmo mês. Mesmo após sua retirada do poder do Camboja, Pol Pot continuou articulando muito da vida política e social do país. Mesmo com vários crimes cometidos durante o seu governo, Pol Pot não teve o julgamento que era esperado para alguém que supostamente era o responsável por milhões de mortes. Pol Pot morreu em 15 de abril de 1998, aparentemente enquanto dormia. Seu corpo foi preservado com gelo e formaldeído para que sua morte pudesse ser verificada por pessoas, incluindo jornalistas presentes em seu funeral. 3 dias depois, seu corpo foi cremado por sua esposa em uma pira de pneus e lixo, utilizada em uma cerimônia ironicamente budista. O Kampucheia Democrático sob seu reinado não era apenas notoriamente ateu, mas também tratava os adeptos do budismo e os monges do budismo extremamente mal. Quando se trata da morte de Pol Pot, muito se especulou sobre como ele realmente morreu. Parece quase certo que ele foi inicialmente mantido vivo por Tamok como uma futura moeda de troca, então alguns especularam que ele se matou. Outros até sugeriram assassinato, afinal é muito mais fácil culpar um morto por tudo que deu errado. Na realidade, não importa como Pol Pot morreu. O simples fato é que ele morreu pacificamente, ao contrário de seus milhões de vítimas. Ironicamente, o único julgamento que ele enfrentou foi o do Khmer Vermelho, sendo acusado de deslealdade ao partido, em vez de qualquer coisa relacionada aos horrores do Kampucheia Democrático. A morte de Pol Pot, porém, não levou imediatamente ao fim do Khmer Vermelho. Tamok assumiu o controle da organização, embora a maioria dos aspectos tenha sido encerrada em 1998, não foi até 1999, quando ele foi capturado, que os últimos remanescentes do grupo finalmente desapareceram. O Camboja finalmente teve alguma aparência de paz. E foi assim que Pol Pot morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.